Olá! Sabe, na nossa análise de hoje, a gente vai tocar num ponto que, para quem olha de fora, pode parecer um problema, uma falha. Mas, na verdade, é uma das ferramentas mais inteligentes do nosso sistema. A suspensão do processo de execução. Pensa nisso não como um fim, mas como um fôlego, um movimento estratégico que o próprio processo precisa fazer. E isso nos leva àquela pergunta que todo mundo já se fez um dia. Um processo que está parado, ele está morto? Acabou? Bom, a resposta, principalmente quando a gente fala de execução no Brasil, é um sonoro não. E é exatamente por isso que estamos aqui, para entender por que essa pausa muitas vezes é o que garante que o processo vai sim chegar a seu final. Então vamos direto à fonte, né? O artigo 921 do nosso Código de Processo Civil. Ele que dá o caminho das pedras. A suspensão que ele prevê não é um abandono de causa, de jeito nenhum. É uma paralisação controlada, temporária, para que se resolva alguma pendência antes de continuar. É a lei dizendo, calma, vamos arrumar a casa antes de seguir em frente. E o nosso primeiro ponto de parada são justamente aquelas situações em que a vida real, com toda a sua imprevisibilidade, bate à porta do judiciário. São momentos em que a lei precisa ser flexível, se adaptar ao que acontece fora dos autos. E o exemplo mais clássico, mais fundamental disso, é quando uma das partes, seja o credor ou o devedor, falece ou, por algum motivo, perde a sua capacidade civil, não pode mais responder por si. E a lógica por trás disso, que está lá no inciso 1º, é impecável. O processo simplesmente não pode continuar contra alguém que já não está mais aqui ou a favor dessa pessoa. A máquina para, e ela para por um bom motivo, para esperar a regularização, chamar os herdeiros, nomear um curador, enfim, garantir que quem está no processo tem legitimidade para estar ali. É pura segurança jurídica. Agora a gente muda um pouco o cenário. A pausa aqui não vem de um fato da vida, mas de dentro do próprio processo. É uma manobra de defesa do devedor, mas não qualquer uma. Uma que o juiz olhou e disse, isso aqui é sério. A palavra-chave aqui, como a gente vê, é efeito suspensivo. O devedor apresenta a defesa dele, os tais embargos à execução. Se o juiz, ao analisar, percebe que o argumento é bom, que tem fumaça de bom direito ali, ele pode, ele mesmo, acionar o freio de mão da execução. Isso impede que um bem seja leiloado, por exemplo, antes que aquela discussão seja resolvida. É uma medida de prudência para evitar um dano irreparável. Bom, agora a conversa esquenta. A gente vai para o momento de maior tensão de uma execução. O leilão. Imagina a cena. O leiloeiro bate o martelo e... nada. Silêncio total. Nenhum lance. Esse é o drama do chamado leilão vazio. No nosso jargão, é isso. Leilão deserto. Todo aquele trabalho de penhorar o bem, avaliar, publicar edital, para no fim ninguém aparecer. E aí, o que acontece? Pois é, nesse momento, a responsabilidade volta toda para o colo do credor. E ele tem um prazo, viu? E é um prazo bem curto, 15 dias. A lei é clara. Se ele não fizer nada nesses 15 dias, a inércia dele tem uma consequência direta. O processo vai ser suspenso. E as opções do credor estão aqui, bem claras lá no inciso 4º. Primeira opção, ele pode pedir a adjudicação, ou seja, fala, juiz, já que ninguém quis comprar, eu quero bem para mim, para abater a dívida. Opção 2, ele pode dizer, ok, esquece esse bem, eu já encontrei outro patrimônio do devedor que pode ser penhorado. Se ele não fizer nenhuma coisa nem outra, nesses 15 dias, o processo dorme. Ele para por inércia de quem deveria ser o maior interessado. Agora vamos mudar completamente o tom. A gente sai do drama do leilão para falar de uma suspensão que nasce da cooperação. Uma pausa que, na verdade, é um prêmio, um incentivo para o devedor que mostra que quer sim pagar a dívida. E olha que interessante essa comparação. De um lado, o conflito, penhora, leilão, atos de força. Do outro, a resolução. É a lógica do artigo 916. O devedor vai lá, deposita 30% do valor e pede para parcelar o resto em até 6 vezes. Se o juiz aceita essa proposta, o inciso 5º do 921 manda suspender a execução. É o que a gente chama de suspensão premiada. O sistema incentiva o acordo. Enquanto as parcelas estiverem sendo pagas certinho, a execução fica ali, quietinha, esperando. Então, chegamos ao fim da nossa conversa. O que a gente viu aqui foram várias formas de pausas inteligentes. O processo não morre. E aqui tem um ponto crucial. Em nenhuma dessas 4 hipóteses que a gente conversou, o fantasma da prescrição intercorrente, que é quando o direito morre pelo tempo, está no radar ainda. Essa contagem só começa em outra situação, a do inciso 3, mas isso é assunto para outro dia. Resumindo então, a execução para quando a vida acontece, como a morte de uma parte. Para quando a defesa do devedor convence o juiz. Para quando o credor dorme no ponto depois de um leilão vazio.
e para quando as partes finalmente encontram um caminho de acordo. São 4 momentos em que o processo tira um sono necessário para acordar mais justo e mais perto de um final efetivo. E a grande mensagem que fica é essa. Essa suspensão não é o fim da linha para o credor. Muito pelo contrário, ela é uma garantia de que, uma vez resolvido o problema que causou a pausa, o seu direito de receber continua lá, intacto, vivo. O processo pode até dormir, mas o direito, esse não dorme nunca.